Boa noite a todos, como que vocês estão? Hoje, terceiro episódio aí da Lomcast e hoje um convidado super especial para a gente falar sobre branding no Brasil. Eu vou dizer para vocês que o Guilherme é, para mim, um mestre, né? Um professor, né? Se tem alguém que eu aprendi muito, né? Se não foi o que mais aprendi aqui no Brasil, né? Sobre branding é ele. E justamente, bom, quem melhor, né? Também como pioneiro ali na área de branding, estar aqui conversando sobre nosso mercado, nossa profissão, nosso dia a dia, né? Então, mesmo hoje, né, ele estando no 100% de saúde, ele está aqui, né, concordou em fazer, não adiamos aqui a nossa live, então, vamos aproveitar tudo que a gente vai conversar hoje, né, ele que é fundador da Brandster, né, Escola de Branding, também é fundador da Revera, né, Branding, que é uma empresa também de consultoria, né, e de projetos aí de branding. Então, tem um monte de coisa para contar pra gente, muita história, muita experiência, né? Então, vamos lá, eu vou tentar aqui aceitar o convite. Espero que dê tudo certo. Esperar aí se entrar, Guilherme. Vamos ver. Não vou encostar em nada aqui, vamos esperar só um pouquinho. Ver se dá certo dessa maneira, se não enviamos de novo, começamos de novo, né? Para a gente conseguir fazer essa nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Eu tô te vendo, Guilherme, eu tô te vendo. Eu tô tentando ver se a gente consegue, né? Vamos lá, de novo. Se tiver que mandar, vai mandando os convites, vai mandando, né, o alô aí para ver se entra ao vivo aqui. Já tivemos algumas questões aí no técnico. Vamos lá de novo. Vamos lá. Uma hora isso aqui dá certo. Por que que não pode se unir? Vamos tentar de novo, né? Ah, aí, ó. Agora foi, preciso só Oi, inverter a Guilherme. câmera. Eu tô vendo tua Pronto, tela. Agora sim, agora sim. Olha que bacana. É a primeira vez que dá certo assim na terceira vez. tudo bem, mas tudo certo é o que mais Dando importa. certo é o que interessa. Guilherme, muito obrigado por estar aqui. A gente sabe que você não estava 100%, mas mesmo assim, não, vamos em frente, vamos fazer. Cara, muito obrigado de verdade. Como eu estava falando aí para todo mundo, né? Se tem uma pessoa que eu aprendi muito, né? Que de tudo, né? Da teoria, da estrutura, da lógica do branding é com você. Então eu agradeço demais, né? Você estar aqui com a gente conversando e falar da gente, né? Falar do nosso mercado, de tudo que tem aqui no Brasil e nessa área. Que você foi um dos pioneiros, né, Guilherme? Eu tava falando aí pro pessoal que você fundou, né, a Sebastiani, que agora é a Revera, né, e também a Brandster. Mas assim, para começar, né, e eu já te dar aí as boas-vindas, conta pra gente como que é teu histórico dentro desse universo do branding, quando que você se inseriu nessa empreitada e bom, daqui de lá para cá, o que aconteceu? Bom, eu me considero ali um dos pioneiros, mas da segunda geração do branding no Brasil. A gente pode dizer que a primeira geração do branding são de empresas que hoje têm mais ou menos 30 anos e que começaram a trabalhar com branding mesmo há basicamente uns 25, 27 anos. Então, empresas que eu admiro muito, como a Ana Couto, a Troiano, a Timus Branding, que é uma hoje menos conhecida no nosso mercado, mas que trabalha para marcas de altíssimo padrão, então muitas vezes é aquela consultoria mais boutique, né? E aí teve uma segunda leva de profissionais entrando nesse mercado, mais ou menos por volta de 2001, 2002, 2003, que o GAD, que também já era uma empresa com bastante tempo, começou a trabalhar com branding, a minha empresa, a Sony Branding, do Maximiliano Bavaresco, a Top Brands já vinha também daquela primeira geração, mas tem mais umas 8 empresas, mais ou menos, que começaram a trabalhar com branding mesmo por volta de 2004, 2005, que é onde a gente se insere. A Sebastiani tem Uhum. mais tempo, mas como muitas da nossa área, a gente começou fazendo basicamente só
identidade visual. E projeto de Perfeito. estratégia de marca, posicionamento, eu fiz um antes de fundar a Sebastiani, aí um outro no segundo ano de empresa, e a E coisa assim foi foi indo. indo a partir dali, né? Hoje, identidade visual é importante para a gente ainda, é 30%, 20% do que a gente faz, mas a maior parte realmente está centrada na estratégia. Então, é uma longa Legal. jornada aí de desbravar, de educar o mercado e de trazer à tona esse tópico importante que é o branding no Brasil. Beleza. E Guilherme, assim, conta pra gente o que que você acha, em que momento, né, nessa curva aí do produto, na curva do branding, aonde que a gente está? Nós estamos ainda, né, caminhando para se consolidar, já está consolidado, já está, né, caindo, o que que está acontecendo? Porque são muitas coisas, a gente acabou escutando, claro, quem está dentro do mercado escuta muito, mas também a gente está escutando muito as pessoas falando, cara, agora eu já entendo o que que é, já escutei, já participei de uma palestra, um workshop, então estamos vendo que isso está mais forte, mas mesmo assim, em que patamar estamos de branding falando do Brasil, né? Ainda é um patamar muito inicial em duas vertentes. A gente se orgulha de ter popularizado bastante o branding no Brasil, né? Antes você tinha uma pós, que foi a pós que eu fiz, né? E na época era o que tinha. Depois abriram algumas pós de branding, a maioria morreu por falta de interesse no tema, ou por serem muito caras também. E muitas viraram aquelas pós-graduações genéricas. Ah, você vai ter uma pós-graduação em marketing, digital growth e branding. Ou é um MBA de marketing, varejo e branding. E daí, claro, branding é uma disciplina ali, está no nome do título do curso para vender. E tudo bem, pode ter boas aulas de branding, mas poucas. Então, já ali em 2012, eu dava aula em várias pós-graduações, fui percebendo um movimento que não era muito legal, que era os bons professores sendo mandados embora, porque eram mais caros, coordenadores sendo mandados embora, muito uma questão ligada ao mercado de business de ensino, que vai fazendo você Perfeito. procurar. Vamos vender, literalmente vender diploma. Bota aí quem é mais barato, funcional. E um outro problema, que era pouca valorização dos profissionais com experiência de mercado dentro desse ambiente. Né? Sim. Então foi um momento que eu vi, olha, eu acho que eu tenho mais 2 anos aí, para 2012, para dar aula em pós-graduação, depois não vai fazer mais sentido nem para minha vida. Né? Uhum. E aí, em 2012, a gente foi um pouco por acidente, a gente foi convidado por uma empresa que a gente conhecia de Sorocaba para dar um curso, né? E na época, eu falei, bom, eu vou dar um curso de branding para pequenas empresas, para atrair o pequeno empresário, que naquela época o pequeno empresário era para quem a gente mais trabalhava. Uhum. Cheguei na sala de aula, lá em Sorocaba, tinham 30 designers dentro da sala de aula. Nossa. O público de design foi o primeiro a despertar o interesse sobre o que é branding. Bacana. Mas essa empresa, ela falou que ia montar uma outra turma, não aconteceu. Aí a gente falou, vamos dar um curso para dentro do escritório. A gente montou todo o material de aula, vamos dar, assim, aproveitar um momento de baixa de trabalho, vamos treinar a equipe. E a gente treinou. Só que naquela época, né, a gente tinha um Facebook mais agitado, quando o O Facebook era... Facebook era. Lembra daquela época boa do Facebook? Tinha uma época que era boa, Uma né? época boa do Facebook. E a gente publicou foto, o pessoal começou a pedir. Aí a gente fez uma primeira turma, deu muito certo, uma segunda, uma terceira, e aí surgiu um braço de educação ainda dentro da empresa da Sebastiani. Legal. E só que houve um momento que a gente começou a pensar nos cursos online para serem mais acessíveis e amplos. A gente já viajava para várias cidades e alguns professores procuraram a gente para que a gente organizasse os cursos deles também, presencial, os eventos e online. Aí a gente falou, não, tem que separar da Sebastiani, e aí surgiu a Brandster ali com uma empresa independente. Então foi um pouquinho ali essa origem. E aí o que acontece? O ponto era para falar que a gente já teve mais de 49 mil alunos, estamos chegando a 51 mil na plataforma, desde cursos gratuitos, aulas gratuitas, cursos pagos. Então a gente conseguiu popularizar muito a questão do branding no Brasil nesse período. E hoje o que a gente está vendo, um boom, é um boom ainda limitado, é um boom de tema sendo discutido online, nas redes sociais, está tendo muita visibilidade. Claro, a gente acha que tem muita visibilidade, porque é um tema do nosso interesse. Ficamos olhando o dia inteiro. Conteúdo. É o conteúdo disso o tempo inteiro. Mas a gente percebe que tem mais gente boa no mercado, criando mais conteúdo legal, e que isso está sendo disseminado. Então, nesse ponto, a gente está começando numa disseminação
do awareness, do conhecimento do que é branding. Mas ainda tem muita coisa errada. Né? As pessoas confundindo branding com identidade visual, achando que branding é design estratégico de marca. Design estratégico de marca é muito importante, mas é outra coisa. Então, está no momento que o mercado está começando a despertar, as empresas estão procurando, estão aparecendo vagas no LinkedIn, estão entrando em contato com empresas do nosso setor para conhecer o trabalho, entender como é. Muitas não fecham, não é que não fecham com a gente, não fecham com ninguém. Aí depois de uns 3 anos, o tema volta a tema, atualiza o orçamento, às vezes fecha, às vezes vai fechar. Depois de 6 anos, mas o tema está sendo levado. Quando o problema já está grande demais, né, Guilherme? Esse que é o problema, né? Exato, mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? A gente é procurado para trabalhos em branding. No começo, ninguém procurava. Perfeito. No começo, a gente tinha que mostrar o que era, mostrar que tinha uma outra coisa, mas em cima de um cliente que vinha procurando ou móvel, identidade visual, e fazia um esforço para conseguir vender. Quando a gente começa a perceber que as pessoas procuram alguém que trabalha com branding, já é um sinal desse começo. Legal. Mas a gente está muito longe do ideal ainda. Estamos no início ainda. De alguma forma, pensa no marketing digital. Olha como ele está já espalhado. Precisa amadurecer? Precisa deixar de ser operacional, tático, para ser estratégico? Precisa. Mas já está disseminado. As empresas sabem da importância. O branding ainda está no começo. Talvez quando o branding estiver comoditizado, todo mundo, todas as empresas terem essa preocupação, e claro, ter oferta de profissionais no mercado para atender, é que a gente vai alcançar a maturidade. Não, bacana, e eu estava pensando esses dias, até sabendo que nós íamos conversar, tem muito, pelo menos aqui na região, em Guarapuava especificamente, né, na minha cidade, o que a gente está vendo também. Você morou em Guarapuava, né? Esse era um detalhe muito bacana, né? Aí, ó, viu? Então, tipo, você já é um conterrâneo aqui. Mas, e uma coisa que a gente vê, justamente você falou do marketing digital, ele se espalhou, ele cresceu, só que agora também já precisa começar a ser nichado. Por quê? Porque o marketing digital como um todo é enorme, né? E agora, digamos, a gente precisa ter especialistas, precisa ter profissionais capacitados em toda essa jornada do marketing digital. E no branding eu vi muito, por exemplo, e eu vi várias empresas, digamos, da área de design, da área da publicidade, começarem com um discurso, vamos falar de branding, tal, e foi por um ano, e de repente eles tiraram tudo que estavam falando de marcas e falaram, não, cara, esse ambiente acho que não é para nós, né? Então veja como que o negócio, o mercado ainda está nesse vai e vem, né? As empresas entram e saem, estão tentando achar seu espaço. Aqui a publicidade também passa por esse processo, digamos assim, por quê? Porque, cara, publicidade mesmo já é difícil de achar. Agora você fala agência de publicidade, é uma agência que faz gestão de redes sociais. A agência de publicidade é alguém que faz a parte gráfica, digamos, né? Então, como também nossa indústria criativa, já falando mais da indústria como um todo, temos longo caminho aí para a gente, né, discutir muita coisa, né? Eu sou a favor, claro, da gente entender que é importante ter, falando de publicidade, primeiro, agências especializadas, que você pode ser uma agência pequena especializada no tópico atender grandes clientes, mas também a necessidade de existirem agências generalistas, que vão fazer um pouco de digital, gráfico, atendendo pegando aquele cliente que, de repente, não vai ter capacidade de gerir vários especialistas no processo. Então, acho que tem que ter esse espaço. E eu acho que é importante que essas empresas entendam o que é branding. Mas o que acontece é a curva de aprendizado no branding. Eu não vou lembrar o autor que fala isso, mas assim, é como se fosse. Porque o autor fala sobre curva de aprendizado, né? Então, qual é a propensão de você achar que você sabe sobre um assunto? Então, ela vai crescendo à medida que você estuda, chega num topo que ele chama de monte estúpido, aí você entende que o buraco é muito mais embaixo, você para de falar porque você entendeu que ainda não sabe, e lá na frente, assim, então essa curva, ela é muito maior. À medida que a pessoa vai entrando, né, no primeiro momento acho que é uma coisa muito simples, ok, eu vou definir uma ideia central, vou lá definir um tom de voz, e aí eu definir e aí, na medida que vai estudando, fala, é bem mais embaixo. É uma outra área. Né? É outra área. É uma outra área. Então,
às vezes isso frustra um pouco, Sim. porque a pessoa percebe, poxa, eu vou ter que aprender a estudar bastante. Uhum. Eu acho que isso é exatamente o caminho. Para quem quer ser profissional, o estudo, o aprendizado tem que ser realmente Fundamental. ininterrupto ali. Mas o fato da gente ter... eu perdi o fio da meada. Mas eu acho que o fato da gente ter empresas que vão agregando serviços é bom, mas com o Generalistas e tempo tal, cada é vez mais... legal. Lembrei, eu vou citar um exemplo de alguns alunos meus, aqui de São Caetano, aqui perto de São Paulo. Eles tinham uma agência de publicidade muito bacana, muito legal, que pegava os clientes da região, que era a Insane. Eles começaram a estudar branding, fizeram um monte de curso conosco, começaram a trazer isso para dentro da agência. Deu muito certo no começo, até que começou a dar errado por um outro motivo, né? Porque eles sabiam fazer aquilo muito bem. A cultura de pensar o cliente é diferente. Eles sentiram que eles entravam num cliente trazendo estratégia, posicionamento, e à medida que as demandas importantes do dia a dia, de comunicação, de publicidade, de repente começavam a atravessar, e eles não conseguiam fazer dentro da empresa de uma maneira que eles mantivessem o foco na estratégia. Porque até a própria cultura da equipe, às vezes é deixar para a última hora, Sim. fazer tudo apressado com pouco tempo, e aí o cliente começava a demandar um monte de pequenos projetos, que, de novo, são importantes dentro de uma agência de publicidade e comunicação, e não tinham mais eles como uma imagem de fornecedor estratégico. Resultado, coisas que já aconteceram em outras empresas. Sim. Saiu uma parte dos sócios e montaram uma empresa só de branding, que é a Tomorrow Branding. Legal. Então, as duas empresas trabalham juntos, mas têm espaços físicos diferentes, equipes diferentes, com papéis diferentes, mesmo que atendendo E cada um cliente. focando naquilo. O próprio Ricardo Guimarães, né, daí esse da Sim. primeira geração do brand, saiu da área de publicidade e montou uma empresa só de brand. Falou, não dá para ser dono de uma agência de publicidade e uma empresa de brand ao mesmo tempo, são coisas diferentes. O próprio Jaime Troiano, que foi presidente, eu não vou lembrar de qual grande agência, acho que é Young Republican, se não me engano, saiu 30 anos atrás e montou a Troiano, que falou, cara, brand tem que ter um outro espaço próprio que não pode estar contaminado não no sentido negativo, Sim. mas contaminado com uma cultura diferente, né? Porque daí a gente está falando de uma cultura que passa a ser de criação para uma cultura de estratégia, de negócio, de gestão, é diferente. É outra coisa. Vejo que mesmo os designers, eu tenho essa dificuldade, eu tento superar essa dificuldade, a gente vem de uma outra cabeça, a gente vem de uma cabeça de projeto, e a gente cara branding como um projeto. Sim. É bom ou é ruim, Guilherme? A resposta é sim, as duas coisas. A gente tem um projeto com começo, meio e fim, com uma estrutura, mas aí a gente tem que começar a entender como aquilo vira gestão, como a gente vai modelando a empresa para dar conta daquele posicionamento. E depois, né, dá a parte da ativação de tudo aquilo, que hoje também é um grande desafio. Até nós, com o pessoal que participou também do evento presencial aí da Brandster, conversamos muito. Olha, como você entregar um branding book na mão de uma agência, alguém, para fazer isso acontecer, porque se não acontecer, muito projeto de branding morre na gaveta e tá ali, né? E daí não valeu a pena, digamos assim, tanto esforço, porque o resultado só vai vir se ele aplicar. Né? Então, é realmente um desafio isso que a gente tem de nosso mercado, né? E você falou aí de capacitação, de estudo, né? Isso, como você falou, eu acho que é contínuo e ininterrupto, né? E aí duas coisas que eu quero trazer. Uma, que eu gosto muito quando você coloca aí a questão do síndrome do impostor, né? Da gente, digamos assim, tem horas que por mais que a gente estuda, e é ferramenta, chega uma hora e fala, cara, isso aqui, bicho, tá dando impacto, tá trazendo o resultado mesmo que a gente espera. Eu me questiono muito, como você falou, digamos, a gente tem que superar nossas próprias limitações para poder chegar nessa confiança, né? Tem que confiar no processo, e eu acho que um dos pontos importantíssimos, né? Você criar realmente esse processo, mas no processo, né? A gente entra com várias ferramentas, e cada cliente é um mundo, né? Até depois você me vai dizer aí
sobre as questões das ferramentas, né, que vocês têm, mas que também estão surgindo aí no mercado. Mas então, essa questão do síndrome do impostor, a gente é uma luta diária do brander, né, digamos assim, a gente tem que lutar com isso. Mas e a questão 2 é... Sim. Vamos pode falar. Questão 1, senão eu vou esquecer. Sim. Essa questão da síndrome do impostor acontece daí por um outro lado, à medida que até a gente estuda e vê que o buraco é mais embaixo, com uma preocupação que a gente não deveria ter, que é quando que eu recebo muito essa pergunta, quando que eu vou poder dizer que eu sou um profissional de branding? Olha, se a gente fosse listar tudo o que um profissional de branding tem que saber fazer, eu não poderia falar que trabalho com branding. Porque tem coisas que, assim, que eu não quero nem estudar dentro da área. Eu prefiro contratar alguém que é especialista naquilo, naquele fragmento do branding, para vir me ajudar no projeto. Então, assim, é a mesma coisa falar de marketing, né? Se você tem uma ferramenta de marketing que você pode aplicar no teu negócio, se você tem uma ferramenta de marketing que você pode aplicar no teu cliente, vai melhorar o marketing dele, você vai deixar de aplicar porque você não sabe se você pode dizer eu sou um profissional de marketing? Não. Então, se a gente pode chegar para o cliente, independente de se a gente é designer, publicitário, relações públicas, administrador, não importa, falar, olha, vou trazer uma ferramenta de branding para o teu projeto. Vou trazer um recurso que as grandes marcas utilizam, eu vou trazer isso na realidade do seu negócio. Você não tem que estar preocupado se você... se o teu ou não é aquele profissional é estrategista de marca, profissional de branding. Pega aquilo, aplique e ajude alguém. Se você ajudar o seu cliente a definir o público dele, isso é branding? Não, branding é muito mais. Mas isso está no branding? Tá, assim como está no marketing. Então, ajuda a definir. Se você puder definir quais são os diferenciais que a marca tem que comunicar, pô, que legal, você já está construindo algo. Sim, né? Perfeito. Então, esse branding, esse ING, esse do inglês, esse gerúndio, essa construindo marcas, a ideia é que realmente seja algo contínuo. Logo, a gente está menos preocupado em se intitular como profissional e mais preocupado em ser profissional, mesmo que seja nas pequenas coisas que a gente já aprendeu e que a gente pode aplicar. Legal. Até estar com a mente aberta, porque como você falou, né? O projeto tem meio começo, meio e fim e tal. Mas, cara, quando você abre o corpo, né? Quando abre a empresa, você faz um orçamento olhando e conversando com o empresário, tal, com a empresa. Mas quando você abre, né, a empresa, você começa a ver coisas e fala, cara, agora eu vou ter que lidar com isso aqui, né? Ou vou ter que trazer alguém para lidar, porque não posso fechar o corpo sem resolver isso aqui, né? Então, muitas vezes temos que estar abertos também a isso, né? E como você falou, às vezes você não vai fechar o orçamento do projeto de branding em todas as suas características, em todas as suas dimensões. Agora, isso então não é um projeto de branding porque ele não tem todas as etapas? Cara, estou construindo a marca na parte que me tocou, na fase que o cliente aprovou. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho digamos, de autocomplacência, de dizer, galera, você está fazendo, justamente como você falou, está fazendo, mas tem como aprofundar, tem como evoluir, beleza, mas essa primeira fase, faça bem feito para que depois, né, possa ser dado continuidade, né? Então, bem bacana isso e justamente, é conhecimento, é aprendizagem, por mais que, como você falou, digamos assim, o estudo acadêmico não é o que define, né? Temos gente que veio da engenharia, que veio da arquitetura, que veio, né? Então, realmente tem espaço para todo mundo, mas tem que ter uma visão do branding, tem que ter uma filosofia do branding ali para entender tudo isso, né? Não, legal. Exatamente. Mas não pode ter esse peso todo. Não, justamente, né? Tipo, senão a gente acaba também até se bloqueando, falando, não, talvez eu não vou entrar, mas, cara, se vai resolver, se você vai trazer isso à tona e vai resolver, vai ajudar, às vezes vale a pena se entrar, né, nessas questões. Uma coisa, assim, bom, a gente falou da maturidade aqui no Brasil, eu acompanho, né, por uma questão de idioma ali, a questão do mercado espanhol, o mercado da Argentina e tal, mas é impressionante, né, como eles têm os mesmos problemas que a gente, né, o cliente ainda não entende, ainda o cliente precisa, né, aprender mais, ele não vem buscando branding e a gente tem que fazer ele buscar. Mas uma coisa que está acontecendo, pelo menos nesses mercados que eu acompanho, é uma questão de se juntar, se reunir e criar uma associação, uma instituição ou alguma coisa que vai nucleando, que vai juntando os profissionais da área. Como que você vê isso? Que você já tem muitos anos ali no mercado e que você tem contato com
quase, né, todo mundo ali. Isso é possível aqui? Faz diferença? Não faz? Essa necessidade de os profissionais se juntarem e discutirem mais sobre a nossa profissão? Olha, eu já fui chamado algumas vezes para ajudar a montar algumas associações e a coisa nunca saiu muito de no máximo algumas reuniões, Uhum. tá? Já houveram vários profissionais bem intencionados dentro desse sentido, mas montar uma associação requer, primeiro, uma disposição muito grande de quem funda uma organização desse tipo, Sim. né? Você, basicamente, vai ter que ficar ali nas primeiras gestões. Aquilo é uma tomada de tempo maior e a gente vive um mercado que é muito menos generoso em relação a pagamentos do que no passado, né? Sim. Então, teve momentos que eu descobri que o mesmo valor que eu estava cobrando estava próximo do que uma grande empresa estava cobrando e que era, tipo, 5 vezes menos do que ela cobraria por aquele mesmo projeto alguns anos antes. Porque a Sim. concorrência foi aumentando. E, de novo, a gente popularizou o branding e é para isso mesmo. Uhum. Mas o que acaba acontecendo é que envolveria também a necessidade de que profissionais mais maduros dentro desse mercado saíssem um pouco da competição por tornar a visibilidade da sua empresa a referência mais importante, virar e falar, olha só, eu estou aqui com grandes e pequenos outros concorrentes no mesmo patamar montando uma associação. E eu acho que ainda não há uma maturidade geral para que isso aconteça. Eu acho que, de repente, daqui a mais uma geração, uma terceira, uma quarta geração de profissionais, Sim. talvez vai ter muito mais esse espírito colaborativo e muito menos aquela briga entre poucas grandes ou reconhecidas empresas que estão o tempo todo brigando para alcançar o mesmo cliente. E montar uma associação significa que quando eu divulgo aquela associação, eu estou divulgando meus concorrentes que estão Sim. na associação. Né? Então precisa de um esforço consideravelmente grande, um comprometimento. E também de uma pauta. Por que Também. aquela associação, organização montou? Acho que a maior que a Sim. gente teve na área de design do Brasil foi a ADG, Sim. né? Ela ainda existe, mas ela chegou a ter sede própria, equipe contratada, CLT, um monte de coisa. Hoje já, obviamente, é uma Já não. associação digital. Naquele momento, havia uma massa crítica de grandes profissionais de mercado, em volume, né? Não só daqueles dos pioneiros, mas já era de uma terceira, quarta geração do design, dispostos a falar assim, as pessoas não sabem o que é design, vamos se juntar, vamos explicar para o mercado o que é, fazer esse lobby de alguma forma, e vamos Sim. aculturar o mercado. E aí rolou. Eu acho que hoje a gente ainda não tem essa massa crítica disposto a isso, porque de alguma forma é um cooperativismo da gente falar, vamos dar energia aí, botar dinheiro e energia aqui Sim. para que as empresas entendam o que é o branding. E talvez isso não aconteça porque a ferramenta do digital favorece essa popularização dos esforços individuais. Então, muitas vezes, fala, puxa, se eu vou montar um esforço para montar uma organização, às vezes eu divulgando nas minhas próprias redes, eu aculturando o meu mercado, eu já estou fazendo um pouco esse papel. Então, eu falo muito para os alunos, a gente tem que ir aculturando o mercado. Sim. Né? Não adianta a gente querer montar simplesmente uma associação e esperar que a associação faça isso. Então, se todos nós estamos aqui divulgando o que é o brand, educando o mercado, a gente está fazendo um bom para todo mundo. Porque pode ser que aquele que ficou conhecendo não me contrate, mas contrate o outro e vice-versa, e por aí vai. Até porque os clientes sempre pedem 3, 4 orçamentos de empresas diferentes. Isso então... é verdade. Aí tem que ter pelo menos um parâmetro para comparar, né? Porque senão também acontece isso, né? Um oferece, não, eu ofereço branding, o que é? Não, a identidade visual e papelaria, e o outro está oferecendo branding de verdade, daí compara, né? Banana com maçã, né? Mas e uma coisa que, bom, na parte de conhecimento, mas aqui prático, né? Vocês lançaram ferramentas, tem aí a Agli Lab também, tem várias ferramentas que a gente usa, né, no dia a dia, e eu acho fantástico, até tenho algumas por aqui, mas assim, saber usar a ferramenta, eu já desencanei disso, né, mas um tempo atrás eu pensava, cara, mas se contar de quem que eu peguei a ferramenta, não sei o que, eu falo, a ferramenta não faz o branding, né? Digamos assim, não faz o profissional de branding. Você pode comprar todas as ferramentas que você quiser, né? Mas não é só saber usar a ferramenta. Eu acho que é mais profundo do que isso. O que você acha e o que você acha que é o verdadeiro diferencial do profissional de branding, né? Além da ferramenta em si.
Tá. Eu acho assim, conhecer ferramentas é excelente, dos mais diversos profissionais e origens, porque é como literalmente uma caixa de ferramentas. Eu Sim. acho que o ponto que os profissionais ainda não conseguem chegar, e eu entendo que isso é um ponto difícil, e é um ponto que é até difícil, como papel de educador dentro desse mercado educar, de conscientiza, mas é difícil educar, de que cada curso que a pessoa fizer com um profissional diferente, dentro da Brandster tem vários professores com ferramentas e filosofias de trabalho diferentes, mas Uhum. quanto mais profissionais ele conhecer, mais ferramentas, mais ele vai estar preparado em algum momento para falar, deixa eu testar isso daqui e deixa eu entender que eu vou pegar uma ferramenta, não vou testar uma vez e não deu certo, eu vou abandonar. Vou testar uma vez, duas, três, e de repente vai começar a funcionar. Ou, puxa, não funcionou para mim. Mas não funcionou porque não se encaixa comigo, e tudo bem se não se encaixar, ou será que não se encaixa no cliente? Tem que ser aquela ferramenta para um cliente de porte maior, não é? Então, acho que os grandes profissionais do futuro vão ser profissionais que conseguem articular o que eles aprenderam de diversas origens para poder criar os próprios processos e, principalmente, adaptar os processos e ferramentas de acordo com o perfil do cliente. Puxa, nesse daqui é um cliente que vai topar fazer uma dinâmica com Canvas. Legal. Qual desses 100 Canvas aqui eu vou usar Que eu que vou vai fazer usar. sentido? Puxa, nesse cliente não vai fazer sentido. Então, em vez de usar as perguntas que estão num Canvas, num formato interativo legal, talvez eu tenha que pegar tudo aquilo, colocar no papel e fazer um briefing com ele. Então, Perfeito. desculpa, a Não, tudo diferença bem. de, muitas vezes, de um briefing para um Canvas é que um vai estar num documento do Word escrito, o outro vai estar diagramado e você vai colocando os post-its. Bonitinho. Então, a gente tem que ganhar a maturidade de que, assim, você não vai aprender branding se você fizer um curso com um profissional que te explicou como ele faz. Você vai aprender como ele faz. Como que ele Porque daí, se faz? você for aprender com o outro, vai falar, cara, o cara faz diferente. E aí você vai ter que Digerir. dialogar internamente com o dilema de que não tem um jeito certo de fazer. E esse é um problema, né? A gente Sim, vem de uma educação que é assim, faz do jeito que o professor manda, que é o jeito certo, mas a gente está numa área que não tem o jeito não certo tem de fazer. É jeito assim. diferente de engenharia, você tem que fazer o cálculo certo, porque senão o negócio cai. Você tem que usar os Sim, materiais da forma certa, senão pode cair. Aqui não. é. Não que você não possa prejudicar uma empresa, coisa Claramente séria. que Mas você é sim, muito né? mais livre no processo pelo qual você vai definir a estratégia, o Sim. posicionamento da marca. Isso, eu acho assim que a gente precisa, né, de definir uma estrutura do processo, do projeto em si, e você vai incorporando, e como você falou, tipo, eu aprendi com ele. Cara, mas é nessa etapa de arquétipo, nessa etapa de definição de ideia central, cara, eu vou usar outra ferramenta que eu achei melhor, que eu me identifiquei mais, e perder o medo de dizer, cara, mas daí não, eu tô indo contra. Cara, pode até ser contra a outra ferramenta, Exato. contra no sentido assim que é diferente. E tudo bem, né? O cliente não fez teu curso e ele não está esperando você acompanhar e guiar ele daquele jeitinho que você aprendeu. Ele está querendo, olha, eu quero o resultado, eu quero que a gente chegue lá. Às vezes é uma conversa. Tem gente que Uhum. você, se sentasse numa uma mesa com as cartinhas, cara, o cara não tem paciência. Até olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, aonde ele foi me enfiar, né? Então é muito importante que a gente tenha essa tranquilidade e essa consciência de que ferramenta não é o que faz o profissional, né? Uhum. Guilherme, tenho duas perguntinhas aqui para a gente fechar, para não te roubar muito tempo. Eu sei que você também está com horários aí e um monte de coisa para fazer. Uma, né, justamente você falou um pouco agora desse futuro do branding, né, e eu queria falar de um tema específico que a gente até falou ali no encontro presencial, que é a questão da incorporação da inteligência artificial em todo esse processo e tal. E se você vê a futuro que o in-house, digamos assim, vai crescer mais esse número de profissionais que vão ser contratados, né, dentro das empresas para fazer o branding. Né? Olha, O que você acha dessas duas questões? começando pela questão da contratação, cada vez mais a gente tem vagas abertas nas empresas. Num primeiro momento, mais vaga de júnior analista na área de branding, na área de gestão de marca. Muitas vezes, claro, solicitando é, experiências em outras áreas. A pessoa também precisa saber trabalhar com design, ou também precisa saber trabalhar com social media, mas o foco principal, desculpa, eu estou com pneumonia, gente, Não, então, ser sei. realmente o cargo ser um cargo de gestor de marca. Já vi, inclusive,
vagas sêniores, pagando muito bem, sendo divulgadas. Eu encontro essas vagas porque o meu perfil no LinkedIn está otimizado para esse tema. Claro, Então as vagas claro. aparecem para mim, mas todo mundo pode entrar no LinkedIn e pesquisar por vagas branding, né? Sim. Às vezes vai aparecer como brand manager, não com a palavra brand. Uhum. Então isso já acontece. E eu sou um grande defensor que os meus clientes tenham uma equipe de branding para a gestão do dia a dia. O que Legal. muitas vezes acontece é como essas equipes não têm a experiência daí de projeto, o ideal é, por exemplo, um trabalho de posicionamento de marca, de arquitetura de marca, algumas revisões da estratégia envolvam alguém de fora da empresa. Então, na Perfeito. verdade, o número de projetos que me são solicitados aumentou a partir do momento que essas vagas passaram a surgir dentro das empresas. Então, Legal. eu falo um pouco para os meus alunos, né? Se você é contratado, vou dar um exemplo da área de design, fica mais fácil. Sim. Se você é contratado por uma empresa para trabalhar na área de design daquela empresa, e aí você fica querendo mudar o logo da empresa para dizer que você mudou o logo da empresa, parabéns, você se definiu para toda a hierarquia da tua empresa como alguém que é competente, que é um bom designer, mas é um designer. E o que eu Sim. quero dizer com isso? Se você, por outro lado, é alguém que percebe que aquela empresa precisa de um projeto de revitalização da identidade visual, você traz essa preocupação para a empresa, você faz todo um processo de seleção de quem vai fazer, de profissional, você organiza, você faz a gestão daquele projeto, você é um gestor de projetos, você está preparado para assumir competências maiores. Se você acha que você vai mudar o logo da própria empresa e vai ganhar um portfólio, você vai ganhar um tapinha nas costas, falar, legal, você melhorou o nosso logo, continua aí no teu salário, você não vai Perfeito. crescer. A mesma coisa acontece na gestão de marca. Os profissionais que me procuram de design dentro das empresas, de marketing dentro das empresas, ou já de áreas de branding dentro das empresas, eles já perceberam que numa definição eles precisam de alguém de fora para olhar, alguém que vai ter uma relação diferente com aquela liderança, né, que daí não fica numa vertical hierárquica, e alguém que vai ajudar a organizar a gestão para que eles possam fazer essa gestão. Legal. E eu acho que esse alinhamento é sempre muito bom, eu acho que esse sistema é muito bom, mas eu acho ótimo quando tem alguém, principalmente vai estar lá no dia a dia cuidando da marca. Legal. Porque se o cliente não contrata o acompanhamento, ou contrata e vai diminuindo, a chance daquele projeto se esvaziar de significado é muito grande. É muito grande. E beleza. inteligência artificial. Sim, pode falar. Sobre inteligência artificial, eu ainda acho que é um recurso limitado para a estratégia de marca. Tá? Uhum. Eu entendo que nas áreas criativas, cada vez mais a gente está vendo funções interessantes, cada vez mais é importante que os profissionais dominem essas ferramentas e usem a seu favor, sem eliminar a inteligência humana, né? Que muitas vezes pode deixar a criatividade morrer, mas eu acho que ainda é limitado para a estratégia. Tá? Uhum. Eu acho que ela pode ajudar em alguns esforços, em algumas etapas de redação, Uhum. mas ela não consegue definir uma estratégia para você, ela não consegue fazer coletas e pesquisas que muitas vezes a gente precisa, e se a gente solicita algumas coisas para ela, como a inteligência artificial hoje, isso estava na palestra que a gente viu do Túlio lá em Curitiba, Sim, né? justamente. Como ela é baseada em padrões que ela identificou, padrões nem do ano passado, do mês passado, Não. um tempinho atrás que ela coletou, Sim. a única coisa que ela vai te dar é uma repetição desses padrões. Sim. Então, você pode até usar como uma ferramenta de gerar insights, mas tipicamente ela vai te levar para um lugar comum. Para um caminho e já é conhecido. isso que a gente não quer. Legal. Então, eu acho que ainda é limitado. É limitado. Então, para fechar, Guilherme, você poder se cuidar ali, pelo amor de Deus, não fique pior, né? Assim, eu vou fazer o momento Jabá, vou fazer eu, né? Porque daí que a gente sempre fala a mesma coisa, né? O dono da empresa falar que a empresa dele é a melhor é o que a gente espera. Então, deixa o pessoal do outro lado fazer isso. Então, quem quer começar nessa área, quem está na área e quer aprofundar e tal, fazer os cursos da Brandster, aí seguir vocês. Eu acho que ali tem muito conteúdo, tem muita coisa para aprender e justamente para estar sempre evoluindo e atualizando, né, ou afiando o machado, né? Mas assim, Guilherme, o que você diz assim para profissionais que, como eu falei, estão na área ou querem começar na área? Qual que é o livro, qual que é o portal, qual que é o profissional que deveriam seguir, ler ou saber para poder estar pelo menos com o básico na mão, né? O que você acha? Além dos cursos, os cursos a gente já sabe que tem que fazer, com certeza. Olha,
eu acho que seguir profissionais é uma coisa que pode acontecer, mas eu não acho que é algo que agrega, tá? Eu acho que o mais importante é a leitura, tá? Perfeito. Acho às vezes até mais importante do que o curso começar com leitura. Então eu recomendo como livros o Zag, do Martin Neumeyer, Pô, também no Martin Neumeyer, The Brand Gap. Os dois têm traduzidos em português, mas você provavelmente vai ter que sim, garimpar algum usado. Tem sim. Construindo Marcas Fortes, do Kevin do Construindo Marcas Fortes, do David Aqui, Acker. Você vai ver lá, mas é um livro da década de 90. Sim, é um livro da década de 90 e comece por ele. por Tá? ele. E tem o Gestão Estratégica de Marcas, do Kevin Keller, que inclusive tem uma adaptação, não vou lembrar o nome do profissional brasileiro, mas que é da Top Brands, então tem uma adaptação para o Brasil que é bem interessante, feita por esse profissional da Top Brands. Agora, se for seguir Legal. profissional, né, pode seguir Uhum. a Ana Couto, pode seguir o Jaime Troiano, pode seguir a gente, pode seguir... Quem mais seria legal? O pessoal da Sony Branding, pessoal da Top Brands. Eu acho que pegar esses profissionais que estão há mais tempo no mercado pode agregar bem numa visão, mas a gente não pode nunca idealizar nem um profissional, nem essa ideia de guru. O número de seguidores que a pessoa tem não é o que Cara, importa. A gente tem que ir atrás de conteúdo sério. E muitas sim. vezes o formato das redes sociais para você viralizar pede trazer um conteúdo provocativo, mas não agregador. Então, a leitura, né, É o talvez foco. seja o melhor caminho realmente para estudar. E isso é importante, porque no momento que você vai fazer um curso depois, e você já leu, você já tem uma base, você vai estar mais preparado para aproveitar aquele conteúdo do que esperar fazer um curso que te diga tudo, né? Quando tiver essa Perfeito. coisa, o curso é completo, não existe curso completo, né? Você pode ter um que é mais, se diz, mais completo, mas nenhum curso completo, nenhum curso tem tudo, porque é uma área realmente muito grande. Sim. E a gente tem um vídeo no YouTube que a gente fala dicas de livros de branding, a gente Olha, ó, responde perguntas dos verdade. alunos, então pode seguir a gente por lá também. Perfeito. Guilherme, então vou deixar você descansar. Muito obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. Como eu falei, eu aprendi demais, aprendo demais com você. Estou refazendo agora o Like Pro, né? Agora na versão atualizada, então mais devagarinho eu vou fazendo, vou entrando nas aulas aí. De verdade, muito obrigado. Muito obrigado pelo que você faz pela indústria, né? Pela nossa profissão. Bom, a gente vai se encontrar com certeza em algum momento aí presencialmente mais uma vez. Agradecer a todos os que participaram, a todos os que estavam dando alô por aí e que tenham aproveitado assim como eu, né, dessa conversa. E bom, vamos para uma próxima, quem sabe, para falar algum outro assunto específico, tá bom? Combinado, pode me chamar. Então tá bom. Um abraço, Guilherme. Um abraço para todos aí. Até Abraço, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.